Olá pessoal, boa tarde novamente. Continuamos acompanhando a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que deve votar hoje o relatório sobre a reforma da Previdência. Eu vou conversar com o senador Oriovisto Guimarães. Senador, o senhor foi um dos 27 inscritos para discutir a matéria hoje durante a reunião. O senhor fez uma pergunta sobre estados e municípios. Conta pra gente. É verdade, eu estava presente à CCJ, que está reunida desde hoje cedo. Foi apresentada o relato completo da 06, que deverá ser aprovado exatamente como veio da Câmara, e foi apresentada também a PEC paralela, ambas de relatoria do senador Tasso Gereissati. Na verdade, existem 490 emendas à PEC paralela, não é? O senador Tasso vai ter um trabalho imenso para poder analisar cada uma dessas emendas. São sobre inúmeros aspectos. Afinal, o Senado não teve chance de interferir em nada na que veio da Câmara, né? E para não atrasar mais ainda, agora nós vamos aprovar o que veio da Câmara, exatamente como veio, sem alterar. E as nossas ideias, as nossas alterações serão através da PEC paralela, que talvez fique mais para daqui a um ano, coisa que eu valha. O que eu apresentei é simplesmente uma emenda dizendo que os estados, caso de São Paulo, caso do Rio de Janeiro, caso do Rio Grande do Sul, estados que estão praticamente falidos, né? E que se ficar esperando muito tempo para implantar a reforma da Previdência, vão ter uma situação ainda pior, não é? Não só esses estados, como algumas capitais, como Curitiba, por exemplo, precisam aplicar de imediato a reforma. Então, nós apresentamos uma emenda dizendo exatamente isso, que esses estados que já têm regime próprio deverão aplicar de imediato a reforma aprovada pelo governo federal. Basicamente é essa a emenda, e agora eu dependo de que o relator acate e que depois o plenário aprove, que depois vai para a Câmara e que seja aprovada na Câmara. Há um longo caminho pela frente. E qual a sua expectativa em relação a essa tramitação da PEC paralela na Câmara? Olha, é difícil de dizer. Diz o nosso presidente Davi Alcolumbre que tem conversado com o presidente da Câmara, com o Rodrigo Maia, que há um entendimento para que essa PEC paralela lá seja efetivamente aprovada o mais rápido possível. Enfim, que a Câmara retribua ao Senado o que o Senado está fazendo pela Câmara. Nós estamos aprovando rapidamente o que a Câmara teve 6 meses para analisar e aprovar lá. E nós esperamos que eles nos deem a contrapartida, que analisem rapidamente aquilo que nós vamos aprovar aqui e que aprovem lá também. Agora é esperar para ver. O senhor acha que a aprovação aqui no Senado, então, está tranquila? Acredito que sim. Nós vamos ter ainda algumas discussões, alguns partidos como o PT que são contra, que vão tentar obstaculizar, né, obstruir, mas isso vai ser um esforço que só vai demandar alguns dias, algumas semanas talvez, mas que não vai lograr surtir efeito nenhum, porque eles são minoria e a maioria quer efetivamente aprovar isso, porque o Brasil precisa que essa reforma seja promulgada o quanto antes. O senhor está se sentindo contemplado, então, com o texto que veio da Câmara e mais com a PEC paralela, ainda entrando a sua emenda? É claro que o texto que veio da Câmara contempla muitas das coisas, mas tem muitas coisas ali que eu gostaria de alterar. Não pude, não posso, nenhum senador pôde, porque senão isso vai ficar para o ano que vem e o Brasil não aguenta. Então, aquilo que nós gostaríamos de alterar naquilo que veio da Câmara, nós vamos tentar alterar através da PEC paralela, que vai significar um avanço, que vai aumentar a economia para o governo, que vai facilitar para estados e municípios. Estados e municípios não foi contemplado em nada no que veio da Câmara, eles tiraram estados e municípios. Nós estamos fazendo uma PEC agora paralela, incluindo estados e municípios, desde que eles aprovem com lei ordinária nas suas assembleias legislativas. É uma saída que a Câmara não tinha pensado nisso. A Câmara tirou simplesmente porque ela não queria ter o ônus. Nós não vamos ter o ônus porque nós estamos dizendo que eles podem aprovar com lei ordinária. A responsabilidade vai ficar com os governadores e com os deputados estaduais, mas vamos facilitar a vida deles, não é? Facilitar, porque aprovar por uma lei ordinária é muito mais fácil. E isso deve resolver o problema da maioria dos estados brasileiros, se não de todos. Muito obrigada pela entrevista, senador. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado a você. Obrigada. E você pode continuar acompanhando a reunião da Comissão de Constituição e Justiça pelos nossos canais na internet, pelo Facebook aqui da TV Senado e pelo YouTube da TV Senado. Até já!